Olá, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a justiça restaurativa. Qual é a proposta desse trabalho? A proposta desse trabalho foi elaborar um mapa mental e nesse mapa mental a gente trazer os principais pontos sobre a justiça restaurativa. Né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o conceito da justiça restaurativa, vamos falar um pouco da origem dela, né? Como que surgiu, da onde que surgiu, vamos falar um pouquinho também dos movimentos, né, de abolicionismo e o milimanismo, e a gente também vai falar um pouquinho sobre a justiça restaurativa no Brasil, no direito brasileiro. Então, primeiramente, né, vamos começar pelo conceito de justiça restaurativa. Aqui a gente traz dois conceitos. Primeiro, importante falar, né, que a justiça restaurativa, ela é difícil de conceituar, então ela tem diversos conceitos, mas o conceito que a gente trouxe aqui é que ela é caracterizada como uma técnica de solução de conflitos e de solução de violência, né, que se orienta pela criatividade e pela sensibilidade. E como é que essa técnica funciona? Essa técnica funciona principalmente a partir da escuta, a partir da conversa entre ofensor e vítima ou outras pessoas também relacionadas nesse conflito. Então, é importante falar aqui que a escuta, ela é extremamente importante quando a gente fala de justiça restaurativa, e aí a gente já relembra de outros conceitos e de outros estudos, como o próprio texto que fala da escutatória, né, a importância da escuta, e aqui na justiça restaurativa isso não é diferente. Então, o professor Damásio de Jesus, ele vai conceituar a justiça restaurativa na seara criminal como um processo colaborativo entre as partes, ou seja, um processo colaborativo entre o agressor e a vítima, que são as partes mais diretamente afetadas pelo crime. E essas partes são quem vão definir a melhor forma para reparar o conflito, o dano causado pelo delito. Depois aqui a gente traz um outro conceito, que é a definição pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E a definição, o que eles vão afirmar? Né? Que a justiça restaurativa é um meio que se busca, quando possível e conveniente, efetuar o encontro entre a vítima e o acusado. Então, mais uma vez, aqui a gente está falando de um diálogo, de um encontro entre vítima e acusado. Bem como, né, outras pessoas envolvidas no ato delituoso, no resultado do ato, enfim, e que tem como finalidade que a vítima supere o trauma ocasionado e responsabilize aquele que cometeu o ato ilícito. É importante também a gente trazer alguns outros conceitos sobre a justiça restaurativa a fim de explicar melhor ela. Então, a justiça restaurativa ela está buscando um protagonismo das partes, não um protagonismo do Estado, uma intervenção estatal, mas sim ela busca priorizar, né, o protagonismo entre as partes envolvidas naquele conflito. E por que restaurativa? Restaurativa porque ela está buscando basicamente restaurar uma relação, restaurar essas relações interpessoais que foram quebradas ou que foram rachadas em decorrência desse conflito. Então, é uma forma de transformação, né? A justiça restaurativa ela está buscando uma transformação dessas formas tradicionais que a gente possui de resolução dos conflitos, que no direito penal seria basicamente a penalização do autor do fato, do acusado do delito. Então, o objetivo dessas práticas, como a gente disse, é uma satisfação desses envolvidos, é uma maior satisfação tanto da vítima quanto do acusado, do autor do fato, né? Então, a justiça restaurativa ela está buscando um balanceamento entre essas partes envolvidas, né? Dando ênfase também na necessidade de reparação do dano e da reconciliação dessa relação social que acabou sendo prejudicada por esse conflito. E, além disso, a justiça restaurativa
ela está buscando, um dos maiores objetivos, né, da justiça restaurativa é justamente a diminuição da reincidência, a partir desse diálogo entre as partes. Então, a justiça restaurativa ela está basicamente propondo uma substituição, né, de um viés retributivo pelo viés restaurativo. Também é importante dizer que a gente tem vários pensadores e vários estudiosos nesse tema e que, como qualquer outro tema, também tem divergência de conceito, entre outras coisas. Então, né, para alguma parte dessa doutrina, a justiça restaurativa está buscando uma abordagem que não seja da culpabilização, ou seja, ela está buscando a possibilidade de um encontro entre essas partes envolvidas no conflito. Então, dito isso, né, explicado esse conceito da justiça restaurativa, explicado um pouquinho o que engloba a justiça restaurativa, cabe para a gente também falar um pouquinho sobre a ascendência, né, ou seja, a origem da justiça restaurativa, onde surgiu. Então, as teorias e as ideias da justiça restaurativa, elas tiveram origem em meados de 1970, 1974, e foi principalmente na Europa e nos Estados Unidos que surgiu essa proposta, essa ideia de uma justiça restaurativa, né? Depois a gente teve um fortalecimento desse movimento restaurativo diante da regularização e da formalização do procedimento restaurativo pela Nova Zelândia. E a partir desse movimento restaurativo, lá no governo da Nova Zelândia, e basicamente, né, contextualizando, esse movimento surgiu por conta de que estava ocorrendo muitos crimes entre adolescentes. Então, a gente estava com muito adolescente infrator e eles estavam entrando para o crime cada vez mais cedo. E a Nova Zelândia, ela surgiu, né, com essa proposta de um movimento restaurativo a fim de atingir, né, esses jovens infratores e justamente pois eles estavam entrando para o crime muito cedo. Então, se buscou ali uma modificação no sistema de justiça, que teve críticas, como qualquer outra decisão e qualquer outro movimento, né? Mas que também obteve resultados muito favoráveis. Então, a partir disso, dessa experiência, outros países também implementaram a justiça restaurativa. E aí, então, em julho de 2004, a ONU elaborou uma resolução regulamentando a justiça restaurativa. Então, esse é basicamente assim, o contexto que a gente tem da justiça restaurativa e como ela chegou, né, no estado que se encontra hoje. Depois, cabe a gente falar um pouquinho, depois a gente vai falar sobre o direito brasileiro, mas cabe falar um pouquinho também sobre os movimentos, né, relacionados à justiça restaurativa. Então, aqui a gente traz dois movimentos, o movimento abolicionista e o movimento minimalista. Então, aqui a gente também traz um conceito do Zaffaroni, né, do estudioso Zaffaroni, no qual ele conceitua que o abolicionismo ele constitui um movimento que nos últimos anos produziu uma considerável literatura, né, sobretudo no norte da Europa. E ele diz que o abolicionismo ele é a mais original e radical proposta político-criminal nos últimos anos. Então, aqui a gente está falando, né, no contexto do direito penal. E o abolicionismo ele é tão forte, tem uma defesa tão forte dos seus pontos de vista que ele é reconhecido, inclusive, pelos críticos desse movimento, né, pelas pessoas que não concordam com esse movimento. Então, aqui a gente fala também, e o Zaffaroni ele menciona que uma das características mais comuns entre esses líderes é de haverem levado adiante movimentos, né, com participação de presos, de liberados, de familiares, de simpatizantes, ou seja, pessoas que de alguma forma, né, tiveram uma experiência prática no campo da marginalização penalizada. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? O objetivo do abolicionismo, como a gente fala depois aqui posteriormente, é de se ele é caracterizado, né,
como um movimento jurídico social que propõe o fim da prisão, e por isso ele é tão criticado, mas ao mesmo tempo ele representa algo tão original e tão radical. Né? Por quê? Porque o abolicionismo ele está buscando ali uma proposta de fim da prisão, de fim da penalização, né? E que sai dizer até fim do próprio direito penal no que tange a penalizações. Então, os autores abolicionistas, eles contribuíram, entende-se, né, que eles contribuíram e que eles contribuem em virtude de tentar mobilizar e de tentar sensibilizar as pessoas no que tange a liberdade. Então, aqui a gente está falando justamente de uma proposta de fim da prisão. Então, eles vão, os abolicionistas, eles vão tentar buscar evidenciar os verdadeiros e mais reais problemas do direito penal, né? Quais problemas a gente tem no direito penal, e aí a gente se busca fundamentar pelo fim praticamente, né, pela extinção do direito penal. Então, o abolicionismo, como a gente vinha falando de justiça restaurativa, o abolicionismo, ele também vem num viés de justiça restaurativa, porque ele está partindo de um princípio que a gente está tirando, né, a legitimidade do poder punitivo e passando essa competência para as partes resolverem o conflito. Então, aqui a gente também está falando de justiça restaurativa. Então, esse movimento ele se aproximou, né, das estratégias utilizadas também no âmbito do direito civil e da conciliação e da mediação, práticas que visam a escutatória, a oratória, a conversa, o diálogo. Então, aqui a gente traz que aí depois a gente vai conceituar, né, o minimalismo. O minimalismo ele também vai emergir dessa ideia de deslegitimar o sistema penal, só que diferentemente do abolicionismo, que ele está buscando uma eliminação do sistema penal, o minimalismo ele está defendendo uma contração máxima do sistema penal e do direito penal, no entanto, sem ser tão radical quanto o abolicionismo, que busca justamente essa extinção, né? Essa eliminação. Então, depois, então, a gente pode falar um pouquinho sobre o direito brasileiro, né? A justiça restaurativa no direito brasileiro. Então, aqui a gente traz, né, um apontamento de que a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que foi uma Constituição que outorgou mais direitos civis, mais direitos sociais, então houve um considerável aumento na busca pela justiça aqui no Brasil. Dessa forma, o país ele teve que buscar soluções, né, para esse desafogamento do judiciário. E dentre essas soluções, se buscou maneiras alternativas, obviamente, de se solucionar esses impasses, diferentemente do que o ajuizamento tradicional de uma ação. Então, dessa forma, a justiça restaurativa ela também tomou espaço no direito brasileiro. Né? Então, aqui a gente fala que a função da justiça restaurativa vai de encontro com a finalidade da cultura da judicialização. Por quê? Porque é perceptível que a gente está vivendo num século onde as pessoas descobriram que possuem direitos e, consequentemente, elas desejam obter, né, consumar esses direitos. E por isso a gente teve um aumento tão grande na busca pela justiça brasileira. Então, a justiça brasileira ela teve de propor meios alternativos para essa resolução. E aí que entra a justiça restaurativa. Então, ela vem se ampliando, né? Cada vez mais no sistema jurídico brasileiro. Já se encontra há cerca de 10 anos no direito brasileiro a justiça restaurativa e métodos restaurativos de resolução de conflitos. Então, ela vem sendo, né, estimulada pelo Poder Judiciário brasileiro através do protocolo de cooperação para ampliação do método firmado em agosto de 2014
pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né, com a Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, aqui a gente teve um estímulo ainda maior à justiça restaurativa no Brasil. Posteriormente, a gente menciona aqui o princípio da efetividade social. O que esse princípio ele fala? Esse princípio ele garante que seja efetiva a entrega do bem jurídico tutelado, né? Que seja efetivo a tutela executiva desses direitos fundamentais. Então, se entende que deve existir meios capazes de satisfazer o direito, de satisfazer esse bem jurídico tutelado. Então, mais uma vez, a gente aqui está mencionando a justiça restaurativa como uma forma de entregar esse direito fundamental, essa tutela executiva, de maneira mais célere, de maneira que vise a escutatória, que vise o diálogo entre as partes. E é basicamente isso, né? Em resumo, que a gente buscou trazer aqui em termos da justiça restaurativa. Muito obrigada.